Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão, uma doença que tem afetado milhares e milhares de pessoas no mundo afora e que nessas últimas semanas houveram várias notícias de pessoas que se suicidaram, né? Jovens que se suicidaram e depois descobriu-se que aquela pessoa passava por um problema como esse. A depressão não é brincadeira, a depressão não é bobagem, a depressão não é preguiça, a depressão é uma doença e por isso merece ser tratada. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é a depressão, como ela acontece, quais são as áreas do cérebro que são afetadas pela depressão, ou que afetam, ou que causam a depressão. E depois eu vou falar como é que a nutrição pode ser uma grande arma em defesa e contra esta doença. Então já fica aqui comigo, já deixa o seu joinha aqui embaixo e vamos embora. Segundo a OMS, a depressão é uma das doenças mais onerosas acometidas pela sociedade, pois ela traz altos custos físicos, emocionais, sociais, pessoais e financeiros. Até a pessoa descobrir e se aceitar e tentar tratar a depressão, ela já tem passado por muitos e muitos problemas e isso gera muito custo, gera custo realmente emocional e também financeiro. Então, enquanto a pessoa não se autodescobre portadora de depressão e tenta trabalhar isso de uma forma de dentro para fora, até aí já ocasionou um custo elevadíssimo, porque além desse alto custo que vai provocar, ainda vai ocasionar uma queda, uma diminuição da rentabilidade de trabalho. E por isso é um problema que devemos olhar com muito carinho, é um problema que devemos ter muito cuidado e cautela para se lidar com a depressão. A depressão, assim como o câncer, a depressão, assim como uma pneumonia, a depressão, assim como uma AIDS ou tantas outras doenças que nós nos preocupamos tanto, Se a gente descobre que tem uma pessoa que a gente gosta acometida de uma doença como essa, a depressão também deve ser cuidada e deve ser tratada e devemos todos nos preocupar com esta doença, porque essa doença ela não só corrompe a pessoa que está sofrendo, mas sim toda a sociedade. Mas quem convive com a pessoa que tem depressão sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado entender aquela doença, é complicado porque é uma coisa muito silenciosa, que mescla muito, é uma coisa que se mescla muito com a personalidade da pessoa, Existe muito preconceito com relação à depressão e isso é uma coisa que nós devemos desmistificar. Para você ter ideia, nos anos 90, ainda de acordo com a OMS, a depressão foi considerada a quarta causa de incapacidade de um indivíduo nos anos 90. A estimativa é que no ano de 2030, na década de 2030, a depressão seja a principal causa, a principal. E se já não bastasse isso, a depressão ela causa vários outros transtornos. Então assim, eu poderia até dizer que a depressão é praticamente uma síndrome, porque a pessoa começa com aquela tristeza, a pessoa começa com aqueles sintomas, aqueles sinais e sintomas que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E a qualidade de vida daquele indivíduo vai diminuindo, vai baixando. Então aquela pessoa não sente mais vontade de praticar atividades físicas, aquela pessoa, na maioria dos casos, sente vontade de comer muito mais, de comer alimentos que não são tão saudáveis. Então isso isso culmina com as altas taxas de comorbidade e mortalidade, porque esse indivíduo vai poder apresentar no futuro uma obesidade, a obesidade essa que vai provocar um diabetes tipo 2, pode provocar, além do diabetes, vai provocar também aumento da colesterolemia, trigliceridemia,
Então, todos esses cofatores que levam a um infarto, que pode levar a um AVC, que pode levar a tantos e tantos fatores que levam o indivíduo a ter uma vida precária, doenças degenerativas e neurodegenerativas também, né? Ou seja, a depressão é um probleminha raiz que pode causar e pode ocasionar vários outros problemas. A depressão ela é provocada pela baixa dos níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina no cérebro, nas sinapses nervosas, ou também nos receptores. Veja só, os neurônios, eu vou colocar uma imagem aqui, deixa eu até melhorar aqui o posicionamento aqui da câmera. Eu vou colocar aqui uma imagem para você entender. O nosso cérebro eles são formados de neurônios, e o encontro de um neurônio com o outro nós chamamos de sinapses, são as sinapses, certo? E são nessas sinapses onde estão localizados justamente esses hormônios que eu acabei de falar, noradrenalina, serotonina e a dopamina. E quando essa serotonina que é emitida, esses hormônios que são emitidos de um neurônio para passar no outro, e o outro neurônio encontra-se com o seu receptor, a sua portinha fechada, ela costuma se acumular ali, naquele meio entre uma sinapse ou entre uma célula e outra, né, um neurônio e outro, e acaba por não conseguir fazer o seu caminho, né, até o outro e assim seguir o seu caminho pelo cérebro, e isso vai ocasionar a depressão. Para exemplificar melhor o que eu acabei de falar, eu vou mostrar uma imagem aqui para você, para que você possa entender um pouco. Essa primeira imagem que você está vendo aqui trata-se de uma sinapse normal. É um encontro, esse que está embaixo é um neurônio e o de cima é outro neurônio. Então eles ficam ali, eles não se ligam especificamente, eles ficam ali quase encostados no outro, mas assim, eles ficam separados. Então, assim, você pode observar que no cérebro normal, os neurotransmissores são liberados pelo neurônio pré-sináptico, ou seja, são liberados pelo primeiro neurônio, né? O neurônio que vai enviar esses neurotransmissores, e ali exerce sua função. Um vai emitir e o outro vai receber, e enfim, eles vão ficar ali trocando e esses neurotransmissores vão passar pelo cérebro inteiro. Num cérebro, num estado deprimido, num estado de depressão, a concentração desses neurotransmissores que eu acabei de falar, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, né? A concentração desses neurotransmissores está diminuído e isso acarreta o transtorno de humor. Então, após o tratamento com inibidores dos transportadores que recaptam o neurotransmissor para o neurônio, ocorre um aumento da disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica. Assim, o humor é restabelecido. E assim como os medicamentos, a nutrição, com o objetivo de melhorar o humor, de melhorar a depressão, também visa melhorar esses neurotransmissores, visa aumentar os neurotransmissores. Então guarde essa informação que daqui a pouco ela vai ser essencial para que a gente possa falar melhor sobre isso. A depressão, além da diminuição desses neurotransmissores, também já se sabe que ela é provocada por um processo inflamatório e aumento do estresse oxidativo no cérebro. E esse fator inflamatório se dá por conta de 3 razões primordiais. A primeira, a pessoa com depressão tem aumento de marcadores inflamatórios. O segundo, doenças inflamatórias periféricas, doença que afeta o sistema nervoso central, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que muitas vezes isso é por conta do humor. Sim, mas a depressão está altamente ligada. A gente não dá muita atenção ao intestino, mas o intestino ele está diretamente ligado com todas as funções cerebrais. Então, a síndrome do intestino irritável é um forte marcador para a depressão, porque ela leva à depressão do sistema nervoso central. Artrite reumatoide, esclerose múltipla e problemas neuroinflamatórios. O terceiro motivo
geralmente em pacientes que apresentam câncer, hepatite C, que são tratados com alguns medicamentos pró-inflamatórios, como a base de citocinas inflamatórias. Isso tudo leva à depressão, certo? Quando o corpo está inflamado, ele pode entrar no estado de depressão. Por isso que é importante, além de trabalhar essa produção dos neurotransmissores que eu mencionei um pouco atrás, também trabalhar para desinflamar o organismo desse paciente, o organismo desse indivíduo. Então, eu poderia passar aqui um tempão falando só sobre a parte neurofisiopatológica da depressão, porque realmente é um assunto que cabe muita coisa a ser falada. Mas assim, o meu objetivo aqui é dar uma visão geral sobre isso. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa sobre esse assunto, você coloca aqui nos comentários sobre o que você gostaria que eu falasse mais. Eu posso vir aqui fazer um vídeo só sobre os neurotransmissores. Eu posso vir um vídeo falando aqui de cada um desses neurotransmissores. Eu falei aqui sobre serotonina, noradrenalina e dopamina. Eu posso falar um vídeo só deles três. Eu posso fazer um vídeo falando de cada um deles. Eu posso fazer um vídeo falando sobre os processos inflamatórios que podem levar à depressão. Eu posso vir falar aqui para você sobre o nosso sistema anti-inflamatório. Enfim, esse tema dá uma infinidade de novos vídeos, mas que só faz sentido eu falar se você realmente quiser. Como você pode se reconhecer como depressiva ou depressivo? Como você pode reconhecer que aquela pessoa com quem você convive está sofrendo de depressão? Bom, além daquele estado deprimido, né, onde a pessoa realmente se sente deprimido por vários e vários dias seguidos, né, não melhora. Por isso que é importante não confundir depressão com tristeza, certo? A tristeza é um estado momentâneo. Todos nós passamos por momentos de tristeza. A tristeza ela é até considerada saudável, né, do ponto de vista clínico da coisa. Porque é o momento em que você sofre uma perda. Nossa, quem nunca passou por uma perda? E quando eu falo perda, não é só a morte de alguém que a gente gosta, mas sim você pode, sei lá, passar por problemas na sua vida, uma perda do seu emprego, sei lá, você perdeu alguma coisa, qualquer perda que você sinta tristeza, perdeu seu namorado, sua namorada, né? Você, sei lá, você não fez aquela viagem que você gostaria de fazer, tudo gera um pouquinho de tristeza. Então não vamos confundir depressão com tristeza, tá legal? Se caracteriza por sintomas da depressão, as alterações de peso, seja essa alteração para mais ou para menos. Existem pessoas que ficam obesas, enquanto tem outras que ficam anoréxicas, pessoas que começam a comer compulsivamente, enquanto outras simplesmente rejeitam qualquer tipo de alimento. Distúrbio do sono, que esse distúrbio também pode ser uma insônia total, a pessoa não dorme, o indivíduo não consegue dormir à noite, ou se dorme aquele sono muito picado, ou então é uma pessoa que vai sofrer com sonolência extrema. A pessoa só vai querer ficar trancada no quarto, dormindo, com sono, por mais que levante, mas nunca está saciado, nunca está com aquela sensação de que está descansado, sempre vai estar com sono. Problemas psicomotores, fadiga ou cansaço extremo, mesmo que você não tenha feito nada, uma culpa excessiva. Tá aí um problema. Por quê? A pessoa sente todos esses sintomas, mas por causa disso se sente culpado, se acha inútil, se acha que está vivendo num mundo o qual não deveria estar ali, que não se encaixa naquele mundo. Também por sofrer retaliação de muitas pessoas ao seu redor. Se aquela pessoa que passa por esse problema não tiver realmente um acolhimento muito satisfatório de sua família e de seus amigos, o buraco que aquela pessoa vai entrar vai ser cada vez mais fundo. O poço daquela pessoa será cada vez mais fundo. Porque essa pessoa vai se achar numa condição que ela vai achar que ela faz parte de um mundo do qual ela não deveria fazer, né? Ela vai achar que ela não se encaixa no planeta, ela vai achar que ela não se encaixa em sociedade, que ela é diferente de todos. E isso
causa uma baixa da autoestima, que é um outro sintoma. A pessoa não se sente bem, a pessoa não se sente bonita, a pessoa pode se cobrir de ouro da cabeça aos pés, nunca vai se achar bem, nunca vai se achar bonita. Pode vestir as melhores roupas, se for mulher pode colocar as melhores maquiagens, pode fazer as melhores viagens, nunca vai se sentir bem. E também a alteração da libido. O diagnóstico da depressão é sempre feito de forma clínica, onde se leva em conta todos esses sintomas que eu acabei de mencionar e também os hábitos de vida da pessoa. Porque além daquela forma deprimida e a falta de interesse por gerir as atividades do dia a dia, geralmente a pessoa com depressão apresenta entre 4 a 5 desses sintomas que eu já falei. Porém, sempre é importante levar em consideração os outros fatores, porque a depressão ela pode ser a causa, mas também pode ser a consequência de alguns fatores de saúde e de emoções que aquela pessoa pode estar vivendo. O tratamento se dá através do acompanhamento médico, através de alguns medicamentos, certo? Que deve ser acompanhado, mas também é importante fazer o acompanhamento psicológico e também é importante conhecer os alimentos corretos. Geralmente, em tudo desse processo, o que menos as pessoas se lembram de melhorar é a alimentação. Mas nós devemos saber que nós somos formados pela alimentação, né? São os nutrientes que dão o aporte necessário para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa realizar as nossas funções do dia a dia. São os alimentos que fazem o nosso cérebro ser alimentado. Então, diante disso, como é que a nutrição, como é que os nutrientes dentro de uma alimentação podem ajudar as pessoas que passam pela depressão? Lembra que eu falei para você guardar um pouquinho daquela informação sobre a serotonina, a dopamina? Então, no tratamento, na terapia nutricional voltada para a depressão, nós devemos nos alimentar, né? A pessoa com depressão deve se alimentar de alimentos que venham a estimular a produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, que são hormônios que enfatizam essa sensação de prazer, que enfatizam a sensação de bem-estar, que levam essa sensação de felicidade, né? De bem-estar mesmo, de sensação boa para o cérebro. Então, a alimentação, os nutrientes devem ser muito focados para esse bem-estar, para produção da serotonina, produção da dopamina. Alguns alimentos como ovos, peixe, linhaça, alimentos fonte de ômega 3. Ômega 3 é um grande anti-inflamatório natural do nosso organismo. O nosso cérebro ele é rico em ômega 3. E quando esses níveis de ômega 3 no nosso cérebro, de EPA e DHA, estão baixos, o nosso cérebro entra em depressão porque ele vai inflamar. Então é importante sempre estar com o aporte de ômega 3 adequado. Se você não tem acesso a peixes, frutos do mar, que são os alimentos que contêm um teor maior de ômega 3, peixes de águas frias profundas, sabemos que no Brasil não é tão comum, mas e também é caro para a maioria da população. Sim, é muito caro se alimentar de peixes de águas frias e profundas, porque muitas vezes a gente fala do salmão, mas o salmão, muito do salmão que é vendido aí nas gôndolas de supermercado são salmão que é criado em cativeiro. Esse salmão, algumas vezes são alteradas, nem a cor, aquela cor é proveniente desse salmão. Então, assim, se você não tem condições de estar consumindo rotineiramente esses alimentos, fonte de ômega 3, então vale a pena sim suplementar o ômega 3. Ômega 3 é vida. Tudo que diz respeito ao cérebro, tudo que está relacionado com o cérebro merece um aporte essencial de ômega 3.
Se é para prevenir o Alzheimer é uma doença inflamatória, precisa de ômega 3. A depressão é uma doença também inflamatória, precisa de ômega 3. Parkinson, enxaqueca, enfim, eu diria que todas. O ômega 3, ele é essencial, é um ácido graxo que é essencial para o nosso organismo. Nós não produzimos naturalmente, mas nós precisamos consumir diariamente. Então, quais são os alimentos, quais são os principais nutrientes e seus respectivos alimentos que podem melhorar esse aporte, a produção de noradrenalina, dopamina e serotonina. Quais são eles? Bom, como eu já falei do ômega 3, não tenho mais nem o que falar. E também o triptofano, que é um aminoácido que sempre dá essa sensação de bem-estar. Quais alimentos nós encontramos esses nutrientes? Carne, peixe, frutos do mar, como eu já falei, como eu já mencionei, né? São os mais ricos em ômega 3 e também triptofano. As castanhas, castanha do caju, castanha do Pará, as oleaginosas como um todo, o grão de bico, ervilha, couve-flor, o chocolate. O chocolate é ótimo, chocolate amargo, viu? Aquele chocolate 70% pelo menos. Ele é ótimo para estimular a produção de serotonina, de dopamina também. Você consumir ali um pouquinho ali depois do almoço, é mara. A aveia também é riquíssima em triptofano. O cálcio, né? Porque as sinapses, as nossas sinapses, né? Os nossos neurônios, elas precisam do cálcio para poder fazer essa troca. Sem o cálcio, sem a bomba de cálcio, ela não faz essa troca. Então nós precisamos do cálcio para alimentar o nosso cérebro. E é daí que quando o cérebro não tem cálcio, ele vai tirar o cálcio de onde? Dos nossos ossos. Então é importante que a gente tenha um aporte de cálcio que está no leite e em seus derivados. Se você não pode tomar leite, mas existem alguns vegetais, também como a couve, como esses vegetais mais escuros, espinafre, que também são ricos em cálcio. Magnésio é importantíssimo para a saúde do cérebro, para manter o bom humor. Castanha, semente de abóbora, chocolate mais uma vez, arroz integral, germe de trigo, semente de abóbora e de girassol. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre as pepitas de girassol. É muito interessante, é muito importante que você coloque essa semente de girassol ali, ó, por cima da saladinha na hora do almoço. As vitaminas do complexo B, né? Já tem um vídeo aqui falando sobre a tiamina, que é a vitamina B1, mas eu ainda vou trazer outros vídeos falando sobre cada uma dessas vitaminas. A vitamina C também, importantíssima também. Nas frutas, de um modo geral, eu acho que a vitamina C, eu acho que é a mais popular das vitaminas, né? Abacaxi, laranja, acerola, goiaba, todas as frutas têm bastante vitamina C. Você não precisa suplementar a vitamina C para você ter o seu aporte diário recomendado de vitamina C. Eu quero pedir a você que, se você está passando por um problema como esse, se alguns desses sintomas que eu mencionei você se identifica, ou se tem alguém perto de você que você identifica como portadora de depressão, procure ajuda, não sofra sozinho, não sofra sozinha, tá? Existem muitas pessoas que podem ajudar, existem muitos grupos que podem ajudar uma pessoa que está passando por depressão. E também eu quero dizer que, se por acaso venha na sua mente algum pensamento de tirar a própria vida, você procure ajuda. Existe um telefone que é o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Você liga para esse número e lá tem várias pessoas que podem conversar com você, caso você esteja sofrendo essa pressão psicológica, tenha tido vontade de tirar a própria vida. A sua vida é linda, a sua vida é maravilhosa, seja ela como for. Você pode estar sofrendo por alguma razão,
mas nada justifica você querer tomar um ato tão radical como esse. Existem muitas pessoas que te amam, existem pessoas que podem te acolher. Não faça isso, não faça. Você tem muito que viver ainda, não importa a sua idade. Você pode ser um jovem adolescente, você pode ser um jovem adulto, você pode ser um adulto, um idoso. Não importa a sua idade, nem os problemas emocionais que você possa estar vivendo neste momento. Então, se você está passando por algum problema assim, procure ajuda. Vá a um médico, vá a um psicólogo, vá a nutricionista, vá procurar, ligue para esse centro de valorização da vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderão te ajudar. Procure ajuda dentro da sua família também. A família é a primeira comunidade em que vivemos e é a ela que nós devemos recorrer. Antes de terminar, eu quero agradecer a todos os 500 inscritos que estão aqui neste canal. De coração, eu sou muito grata. Claro, só 500 inscritos. 500 inscritos sim, eu agradeço do fundo do meu coração. Enquanto a maioria dos canais comemoram os 10 mil, os 100 mil, os 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, lutam para chegar nos 50 milhões, eu estou aqui agradecendo de coração a você que faz parte desses 500 inscritos. Eu recebi um e-mail do YouTube que fala que o canal já tem inscritos suficiente para encher um avião. E é assim que eu vejo, desde o início. Quando eu comecei o canal, ele emperrou em 18 inscritos e passou por muito tempo com 18 inscritos. Quando de repente, não sei, de uma semana para outra, não sei, de pouco tempo, ele atingiu 45. Nossa, e eu quase não acreditava quando eu consegui 45 inscritos. E eu imaginava uma salinha de aula com todos esses 45 inscritos, onde eu estava ensinando alguma coisa para eles. Ao tempo que foi passando, consegui atingir 100 inscritos, eu já imaginava um mini auditório. Então, assim, eu sempre imagino algo desse tipo. E aí, quando eu recebi esse e-mail do YouTube, assim, eu achei tão bacana, né? Porque realmente eu sempre me senti assim. Então, de coração, eu quero agradecer a você que faz parte desses 500 inscritos. Mas sempre eu falo isso em todos os vídeos, eu peço, né? Que se você tiver alguma coisa que você possa vir acrescentar, você quiser dizer alguma coisa que eu possa melhorar, que vai te ajudar, ou que eu possa trazer algum conteúdo que realmente possa fazer a diferença especificamente para você, é só você dizer. Você pode colocar aqui nos comentários, você pode mandar mensagem para mim no direct lá no Instagram. Eu nunca falo aqui, né, me siga no Instagram, mas eu tenho Instagram também. Caso você queira me seguir lá, será muito bem-vindo também. É o nutri.judeiana-nóbrega. E se você quiser mandar uma mensagem para mim diretamente lá pelo direct, eu vou ter todo o prazer e satisfação do mundo em responder a você. Assim como eu respondo todos os comentários aqui nos vídeos, certo? Mais uma vez eu agradeço, espero que você deixe o seu joinha. E se você está chegando aqui agora, já se inscreve também no canal, pois a gente tem muitas ideias a serem trocadas, né? Então, mais uma vez agradeço, obrigada pela sua participação. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.